O Brasil já viu muitos artistas brilharem nos palcos, mas poucos conseguiram se conectar tão profundamente com o povo como ele. Sua voz inconfundível embalou romances, afogou mágoas e deu vida a histórias que pareciam ter sido escritas para cada um de nós. Mas, por trás das canções inesquecíveis, havia um homem que viveu intensamente, enfrentou desafios, se arriscou e, no fim, teve um destino inesperado. Você conhece realmente a história de Reginaldo Rossi? O que aconteceu nos últimos momentos da vida desse ícone da música brasileira? Hoje, vamos revelar tudo, desde o auge do sucesso até o desfecho surpreendente que poucos conhecem. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história incrível. Reginaldo Rodrigues dos Santos nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 17 de fevereiro de 1943. Diferente do que muitos podem imaginar, sua infância foi marcada por dificuldades. Filho de uma família humilde, ele nunca teve uma vida fácil. Desde pequeno, conviveu com as dificuldades financeiras, mas nunca deixou de sonhar alto. Antes de se tornar o rei do brega, trilhou caminhos inesperados. Ele chegou a estudar engenharia civil por 4 anos e até trabalhou como professor de matemática. Mas o destino tinha outros planos para ele. Apaixonado por música desde cedo, Reginaldo era um grande fã de Elvis Presley e dos Beatles. Seu talento logo chamou atenção e ele começou sua carreira cantando rock em boates. Ele próprio afirmava que era um dos melhores crooners que Pernambuco já teve. A verdade é que sua voz versátil e sua presença de palco cativante o diferenciavam de muitos artistas da época. Em 1964, ele fundou a banda The Silver Jets e já no ano seguinte decidiu seguir carreira solo. O sucesso veio rápido e seu primeiro LP trouxe a canção O Pão, que caiu no gosto popular. Mas foi nos anos 70 que ele tomou uma decisão ousada e inesperada: abandonar o rock para abraçar um estilo musical que falava diretamente ao coração do povo: o brega. Essa mudança, que poderia ter sido arriscada para qualquer artista, fez com que Reginaldo Rossi encontrasse sua verdadeira identidade. A partir daí, ele se tornou um ícone, levando o brega a um novo patamar. Ele próprio rejeitava rótulos e defendia que música era música, sem distinção entre brega e chique. Nos anos 80, seu nome já era conhecido no Nordeste, mas foi em 1987 que ele lançou a música que mudaria sua carreira para sempre. Garçom não foi apenas um sucesso, foi um fenômeno. A canção, que retrata a dor da traição e a solidão regada a álcool em um bar, conquistou o Brasil inteiro. Reginaldo Rossi passou a ser chamado de o Rei do Brega, título que ele aceitava com orgulho. Mas, ao contrário do que muitos pensam, sua trajetória não foi feita apenas de glórias. Ele enfrentou fracassos, decisões arriscadas e vícios que o acompanharam por toda a vida. E é aí que a história começa a tomar um rumo inesperado. Por trás dos palcos lotados, das vendas milionárias de discos e do reconhecimento nacional, Reginaldo Rossi enfrentava batalhas silenciosas. Você sabia que, apesar de todo o sucesso, ele morreu sem nenhum patrimônio? Que até mesmo o funeral foi pago por doações? O que aconteceu com a fortuna acumulada ao longo de sua carreira? Reginaldo Rossi era um artista completo. Ele sabia como ninguém transformar sentimentos em música, dando voz às dores e alegrias do povo. Mas, por trás do brilho dos palcos, havia um homem que vivia intensamente e cultivava hábitos que cobrariam um preço alto mais tarde. Seu sucesso era inquestionável. Ele lançou mais de 30 discos ao longo da carreira, vendeu cerca de 20 milhões de cópias e conquistou prêmios importantes, incluindo 14 discos de ouro, 2 de platina, 1 de platina duplo e 1 de diamante.
No entanto, o que muitos não imaginavam era que, apesar de todo esse sucesso, ele nunca conseguiu acumular riqueza. Mas como isso foi possível? O que aconteceu com o dinheiro de Reginaldo Rossi? A resposta para essa pergunta envolve dois vícios que marcaram profundamente sua vida: o cigarro e o jogo. Reginaldo fumava sem parar, chegando a acender um cigarro a cada 2 minutos. Para ele, fumar não era apenas um hábito, mas uma parte de sua identidade. Ele mesmo dizia que, na época em que começou, ser fumante era sinônimo de ser galã. E como todo bom galã, ele queria manter essa imagem. Só que o cigarro não foi o único problema. O vício no jogo também foi devastador. Cassinos, apostas, cartas, tudo isso fazia parte do seu dia a dia. Reginaldo Rossi não se preocupava em acumular bens materiais, e cada centavo que ganhava parecia escorrer pelos dedos. Seu próprio filho confirmou que o cantor vendeu tudo o que tinha para sustentar essa compulsão. Casas, carros, qualquer patrimônio que poderia lhe garantir uma velhice tranquila foi dissipado pelo vício no jogo. Essa falta de planejamento financeiro ficou evidente quando, em 2008, ele tentou um caminho completamente diferente: a política. Reginaldo Rossi se lançou como candidato a vereador em Jaboatão dos Guararapes. Mas o resultado foi um verdadeiro fiasco. Ele recebeu apenas 717 votos. 2 anos depois, insistiu novamente, dessa vez concorrendo a deputado estadual por Pernambuco. Mas, mais uma vez, o público não o elegeu. Foram menos de 15 mil votos, muito aquém do necessário para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O fracasso político mostrou que, apesar da imensa popularidade como cantor, seu carisma não era suficiente para transformá-lo em um representante do povo. Nos bastidores, aqueles que conviviam com ele sabiam que sua saúde estava cada vez mais debilitada. Reginaldo tinha uma alimentação extremamente desregrada. Ele próprio admitia que passava dias sem se sentar para almoçar. Comia pouco e sua dieta consistia basicamente em arroz, feijão e abacaxi. Apesar de ser nordestino, ele evitava muitas comidas típicas, como carne de bode e sarapatel. Essa negligência com a saúde, aliada ao cigarro e à rotina desgastante, começou a cobrar seu preço. Ele parecia não se preocupar com o futuro, mas o tempo não perdoa. No dia 9 de dezembro de 2013, a situação ficou crítica. Após uma cirurgia para drenar líquidos acumulados entre o pulmão e a pleura, veio o diagnóstico que ninguém esperava: câncer de pulmão. A notícia caiu como uma bomba para os fãs e para a família. Reginaldo Rossi, o rei do brega, estava gravemente doente. O tratamento começou imediatamente, mas a doença já estava em um estágio avançado. Os dias que se seguiram foram de angústia e incerteza. Os fãs aguardavam notícias enquanto a saúde do cantor piorava rapidamente. Ele resistiu o quanto pôde, mas, no dia 20 de dezembro de 2013, veio a confirmação que ninguém queria ouvir. Reginaldo Rossi havia morrido aos 70 anos. O Brasil perdia um de seus maiores ídolos e o mundo do brega nunca mais seria o mesmo. Mas, por incrível que pareça, a história não termina aqui. O que aconteceu depois da sua morte foi ainda mais surpreendente. Você sabia que ele morreu falido? Que sua família não tinha dinheiro sequer para pagar seu funeral? A notícia da morte de Reginaldo Rossi comoveu o Brasil. O rei do brega partia, deixando um legado inquestionável, mas também muitas perguntas sem resposta. Como um artista que vendeu milhões de discos, lotou shows e marcou gerações, poderia ter partido sem deixar nada para sua família? O que aconteceu com toda a fortuna que acumulou ao longo da carreira? A verdade veio à tona logo após seu falecimento. Reginaldo Rossi morreu completamente falido. Seu próprio filho, Roberto Rossi, revelou que, ao procurarem dinheiro nas contas do pai, não encontraram absolutamente nada. Nenhuma reserva financeira,
nenhum investimento, nenhum patrimônio significativo. Tudo o que Reginaldo havia conquistado ao longo de décadas de trabalho simplesmente desapareceu. E foi então que surgiu a situação mais humilhante de sua história. Sua família não tinha dinheiro nem mesmo para pagar seu funeral. O enterro de Reginaldo Rossi só foi possível graças à generosidade de amigos e fãs. O jazigo onde foi sepultado foi uma doação, e todos os custos do funeral foram pagos por terceiros. Uma realidade dura e surpreendente para alguém que foi um verdadeiro ícone da música brasileira. O homem que cantou sobre amores perdidos, traições e dores do coração, no fim, partiu sem nada, deixando para trás apenas sua música e a saudade dos fãs. Mas o choque não parou por aí. Apenas 8 meses depois, outra tragédia abalou ainda mais a família. Sua esposa, Celeide, faleceu aos 67 anos. Oficialmente, ela tinha problemas cardíacos, mas o próprio filho revelou que a mãe morreu de saudades. Ela simplesmente não suportou a perda do grande amor de sua vida. Assim, em menos de um ano, a família Rossi perdeu 2 de suas figuras mais importantes. O destino de Reginaldo Rossi serve como um alerta. Ele teve tudo: fama, sucesso, dinheiro e o carinho incondicional do público. Mas suas escolhas e seus vícios acabaram levando-o a um final inesperado e melancólico. Apesar disso, seu legado continua vivo. Suas músicas ainda embalam romances e corações partidos, e seu nome jamais será esquecido. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história. Você imaginava que a vida de Reginaldo Rossi terminaria dessa forma? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Assim, você continua acompanhando as histórias dos maiores ícones da música. Afinal, o tempo passa, mas as grandes lendas nunca morrem.